História da Redenção, capítulo 52. O clamor da meia-noite. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono, e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro! Então se levantaram todas aquelas virgens, e prepararam as suas lâmpadas. São Mateus, capítulo 25, versos 5 a 7. No verão de 1844, os adventistas descobriram um engano de sua anterior contagem dos períodos proféticos e chegaram a uma posição correta. Os 2.300 dias de Daniel 8,14, que, conforme todos criam, se estenderiam até o segundo advento de Cristo, imaginava-se que terminariam na primavera de 1844. Contudo, vendo agora que esse período estender-se-ia ao outono do mesmo ano, a mente dos adventistas se fixou nesse ponto, como o tempo do aparecimento do Senhor. A proclamação desta mensagem referente a tempo foi outro passo no cumprimento da parábola das bodas, cuja aplicação à experiência dos adventistas já tinha sido claramente observada. Como na parábola, o clamor soou à meia-noite, anunciando a aproximação do noivo. Assim, no cumprimento, a meio caminho entre a primavera de 1844, quando se supôs início os 2.300 dias terminariam, e o outono de 1844, tempo em que mais tarde se verificou que eles realmente deviam terminar, ergueu-se o clamor nas próprias palavras da Escritura. Eis aí o noivo, saí ao seu encontro. Semelhante à vaga da maré, o movimento alastrou-se pelo país. Foi de cidade em cidade, de aldeia em aldeia e para os lugares distantes, no interior, até que o expectante povo de Deus ficou completamente desperto. Desapareceu o fanatismo ante essa proclamação, como a geada matutina perante o sol a erguer-se. Uma vez mais os crentes encontraram sua posição, e a esperança e coragem animaram-lhe o coração. A obra estava livre dos extremos que sempre se manifestam quando há excitamento humano sem influência moderadora da palavra e do Espírito de Deus. Isto se assemelha no caráter àqueles períodos de humilhação e retorno ao Senhor que no antigo Israel se seguiam as mensagens de advertência por parte de seus servos. Teve as características que diferenciam a obra de Deus em todas as épocas. Houve pouca arrebatadora alegria, porém mais profundo exame do coração, confissão de pecado e o abandono do mundo. O preparo para encontrar o Senhor era a grave preocupação do espírito, em agonia. Havia perseverante oração e consagração a Deus, sem reservas. O clamor da meia-noite não era tanto levado por argumentos, se bem que a prova das Escrituras fosse clara e concludente. Ia com ele um poder impulsor que movia a alma. Não havia discussão nem dúvidas. Por ocasião da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, o povo que de todas as partes do país se congregara a fim de solenizar a festa foi em tropel ao Monte das Oliveiras, e unindo-se à multidão que acompanhavam a Jesus, deixou-se tomar pela inspiração do momento e ajudaram a volumar a aclamação. Bendito o que vem em nome do Senhor. São Mateus, capítulo 21, verso 9. De modo semelhante, os incrédulos que se congregavam nas reuniões adventistas, alguns por curiosidade, outros meramente com o fim de ridicularizar, sentiram o poder convincente que acompanhava a mensagem. Eis o noivo. Naquele tempo, houve fé que atraía a resposta à oração, fé que se fixava na recompensa. Como aguaceiro sobre a terra sedenta, o Espírito de graça descia sobre os que ardorosamente o buscavam. Os que esperavam em breve estar face a face com o seu Redentor sentiram uma solene e inexprimível alegria. O poder eternecedor e subjugante do Espírito Santo sensibilizou-lhes o coração, enquanto onda após onda da glória de Deus se derramava sobre os crentes fiéis. Cuidadosa e solenemente os que recebiam a mensagem chegaram ao tempo em que esperavam encontrar-se com o Senhor. Sentiam como primeiro dever, cada manhã, obter a certeza de estar aceitos por Deus. Seus corações estavam intimamente unidos, e eles oravam muito com os outros e uns pelos outros. A miúde se reuniam em lugares isolados para ter comunhão com Deus, e dos campos e bosques vozes de intercessão ascendiam ao céu.
A certeza da aprovação do Salvador era-lhes mais necessária do que o alimento diário, e se alguma nuvem lhes toldava o espírito, não descansavam, enquanto a mesma não fosse dissipada. Sentindo o testemunho da graça perdoadora, almejavam contemplar aquele que era o amado de sua alma. Desapontados, mas não abandonados. Mas, de novo, estavam destinados ao desapontamento. O tempo de expectação passou e o Salvador não apareceu. Com inabalável confiança, tinham aguardado sua vinda e agora experimentavam o mesmo sentimento de Maria quando, indo ao túmulo do Salvador e encontrando-o vazio, exclamou em pranto: "Por que levaram meu Senhor e não sei onde o puseram?" São João, capítulo 20, verso 13. Um sentimento de temor, o receio de que a mensagem pudesse ser verdadeira, servira por algum tempo de restrição ao mundo incrédulo. Passado que foi o tempo, esse sentimento não desapareceu de pronto. A princípio, não ousaram exultar sobre os que foram desapontados. Mas, como sinais nenhuns da ira de Deus se vissem, perderam os temores e ressentaram a exprobação e o ridículo. Numerosa classe que tinha professado crer na próxima vinda do Senhor renunciou à fé. Alguns que se sentiam muito confiantes ficaram tão profundamente feridos em seu orgulho que pareciam estar a fugir do mundo. Como outrora Jonas, queixavam-se de Deus e preferiam a morte à vida. Os que haviam baseado sua fé nas opiniões de outrem, e não na palavra de Deus, achavam-se agora novamente prontos para mudar de ideias. Os escarnecedores ganharam para as suas fileiras os fracos e os covardes, e todos estes se uniram para declarar que não mais havia motivos de receios ou expectação. O tempo havia passado, o Senhor não viera, e o mundo poderia permanecer o mesmo por milhares de anos. Os crentes fervorosos e sinceros haviam abandonado tudo por Cristo, desfrutando sua presença como nunca dantes. Conforme acreditavam, tinham dado o último aviso ao mundo e esperado serem logo recebidos na companhia do Divino Mestre e dos anjos celestiais. Tinham, em grande parte, se afastado da multidão incrédula. Com intenso desejo, haviam orado: "Vem, Senhor Jesus, e vem presto." Mas ele não viera. E agora, assumir de novo o fardo pesado dos cuidados e perplexidades da vida, suportar as exprobrações e zombarias de um mundo escarnecedor, era, em verdade, uma terrível prova de fé e paciência. Todavia, este desapontamento não foi tão grande como o que experimentaram os discípulos por ocasião do primeiro advento de Cristo. Quando Jesus cavalgou triunfalmente para Jerusalém, seus seguidores queriam estar ele prestes a ascender ao trono de Davi e liberar Israel dos seus opressores. Cheios de esperança e gozo antecipado, competiam uns com os outros em prestar honras a seu rei. Muitos lhe estendiam no caminho seus próprios mantos, à guisa de tapetes, ou, à sua passagem, cobriu o solo com viçosos ramos de palmeira. Uniam-se com entusiástica alegria, na aclamação festiva: "Hosana ao filho de Davi!" Quando os fariseus, perturbados e enraivecidos por esta manifestação de júbilo, quiseram que Jesus repreendessem os discípulos, ele replicou: "Asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão." São Lucas capítulo 19, verso 40. A profecia devia ser cumprida. Os discípulos estavam executando o propósito de Deus. Entretanto, amargo desapontamento os aguardava. Apenas decorridos alguns dias tiveram de testemunhar a morte atroz do Salvador e depô-lo na sepultura. As expectativas que nutriam não se haviam realizado em um único particular, e suas esperanças morreram com Jesus. Não puderam, antes de o Senhor triunfar do túmulo, perceber que tudo havia sido predito na profecia e que era necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. Atos capítulo 17, verso 3. De igual maneira, esta profecia se cumpriu na primeira e na segunda mensagens angélicas. Elas foram dadas no seu tempo exato e cumpriram a obra para a qual foram por Deus designadas. O mundo estivera a olhar na expectativa de que, se o tempo passasse e Cristo não aparecesse,
todo o sistema do adventismo seria abandonado. Mas, enquanto muitos, sob forte tentação, deixaram a fé, alguns houve que permaneceram firmes. Não podiam identificar erro algum em sua contagem dos períodos proféticos. Os mais hábeis de seus oponentes não conseguiram subverter-lhes a posição. Verdade é que houve erro quanto aos eventos esperados, mas mesmo isto não podia abalar-lhes a fé na palavra de Deus. Deus não abandonou seu povo. Seu espírito ainda permaneceu com os que não negaram temerariamente a luz que tinham recebido, nem acusaram o movimento adventista. O apóstolo Paulo, olhando através dos séculos, escreveu palavras de animação e advertência para os provados e expectantes nessa crise. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Hebreus capítulo 10, versos 35 a 39. Sua única maneira segura de proceder era reter a luz que já haviam recebido de Deus, apegar-se firmemente às suas promessas e continuar a investigar as Escrituras, esperando e vigiando pacientemente, a fim de receber mais luz.